Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês, e aí, como é que vocês estão, pessoal? Os checkpoints nem sempre fizeram parte dos videogames. Na verdade, os primeiros jogos para fliperamas não tinham sequer uma história. E um jogo sem história, um jogo sem roteiro, não tem motivos para guardar o progresso do jogador. Naquela época, os games exigiam apenas que os jogadores jogassem o máximo possível sem interrupções, ou seja, sem morrer, para provar, através da pontuação final, quem era o melhor. Com o passar do tempo, com a evolução dos jogos, eles foram se tornando mais modernos. Os consoles caseiros começaram a ser uma realidade. Os jogos começaram a ficar mais elaborados. E aos poucos eles foram inserindo os lendários passwords. Quem aqui não lembra de anotar a sequência de passwords do Aladdin do Super Nintendo? Gênio, gênio, Aladdin, macaco. Ou mesmo o Top Gear, o Superstar Soccer, que aliás, meu amigo, que tamanho de password era aquele? Quando os cartuchos com memória acoplada apareceu, isso já permitiu que os jogadores armazenassem o seu progresso, com todos os detalhes que compunham, sem a necessidade de copiar passwords no seu caderno velho. Um dos exemplos aqui que você vai lembrar, como no jogo The Legend of Zelda Link of the Past, que aliás é um dos meus preferidos. Ou mesmo o famoso Super Mario World, Estou falando do Super Nintendo, mas a verdade surgiu bem antes do Super Nintendo, tá? Aos poucos, o método de guardar o avanço do jogador foi evoluindo, até chegar no que nós vemos hoje, os checkpoints. Pensando nisso, hoje eu vou te dar algumas dicas na hora de você criar o checkpoint do seu game. E antes de continuar, já dá aquela força para nós deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Se você chegou até aqui no vídeo e não sabe até agora o que é checkpoint, embora eu ache difícil isso acontecer, não se desespere. De maneira fácil, checkpoints são lugares pré-projetados no jogo, onde o jogador pode salvar o seu progresso dentro do jogo. E não apenas isso, mas é um local onde ele pode fazer uma pausa, olhar seus equipamentos, o mapa, ou apenas descansar para continuar sua jornada. O jogador sempre que alcança um checkpoint se sente realizado, além dele ter uma noção da porcentagem do seu progresso em determinado level. Já que geralmente os checkpoints estão localizados no meio do nível, em torno de 40, 50 a 60% de evolução naquela fase. Existem exceções, lógico, às vezes você pode adicionar, por exemplo, antes do personagem enfrentar perigos ou inimigos muito difíceis. Assim, se o jogador morrer, e provavelmente vai, ele não vai ter que iniciar o level inteiro. Que inclusive alguns jogos fazem desse jeito aqui, Eles adicionam mais de um checkpoint no meio do level, mais ou menos no meio do level lá, e um outro checkpoint antes de enfrentar um boss. Eu vou te dar algumas dicas e algumas regras de ouro que eu aprendi para quando você for criar os seus checkpoints. Primeiro, o checkpoint deve estar em um local seguro, não próximo de inimigos. Por exemplo, você morre no game e ao dar load no checkpoint, já cai direto com o monstro na sua frente, jogando pedra, flecha, e isso daí já não é legal. Segundo, é interessante, mas não regra, que o personagem dê load no checkpoint no chão e não no ar, Pois assim o jogador não precisa ficar esperando o jogador cair e aterrissar no chão, para depois dar continuidade aí no seu gameplay. Terceiro, animações longas ao renascer. Também evite. Se for uma animação curta, como por exemplo ele saindo de uma porta, tudo bem. Mas animação longa toda vez que ele morrer e dar load no game não é legal. Um outro ponto interessante aqui também é colocar o checkpoint em um local nivelado. Um ambiente lá mais reto na sua fase. Já para evitar problemas de colisão quando o personagem renascer. Mas isso também depende muito da engine que você está criando o seu game. Quarto, faça o jogo ser salvo quando o checkpoint é ativado. Não faça com que o jogador tenha acesso a um outro menu somente para salvar o game. É ideal, na minha opinião, que seja de forma automática, E um dos motivos para eu dizer isso é que não vai fazer o personagem perder a imersão naquele level que ele está. Que aliás, esse aqui até a quinta, dá uma brecha para um outro ponto. Checkpoints invisíveis é legal? Depende. Ele tem suas vantagens, que é justamente para não perder a imersão do jogador, já que ele vai estar totalmente focado ali no game, tá? Mas por outro lado, alguns jogadores gostam de saber quando o progresso foi salvo, Quanto tempo falta para ele terminar aquele level, Isso aqui que eu estou dizendo já levando em consideração que por padrão geralmente o checkpoint está posicionado no meio ali do level, entre 40 e 60% da conclusão do nível, E aí os jogadores pressupõem quando ele pega o checkpoint que já estou na metade do level, entendeu?
Quanto ao formato do checkpoint, fica a seu critério. Pode ser uma fonte de água, pode ser uma bandeira que se levanta, que se ergue quando o jogador passa por ela, ou mesmo um NPC que você troca uma conversa ali com ele e já salva o seu game. Tudo isso daí depende do tema do seu jogo e da sua criatividade, né, claro. Bom, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos níveis. Até os próximos vídeos.